Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, versículos 14, 15 e 16. Amai os vossos inimigos. O duelo. Que opinião terão de mim? Dizei-vos frequentemente, se eu recuso a reparação que me é pedida, ou se não a peço àqueles que me ofendeu? Os loucos como vós, os homens atrasados, vos censurarão. Mas aqueles que estão esclarecidos pelo facho do progresso intelectual e moral dirão que agiste de acordo com a verdadeira sabedoria. Refleti um pouco. Por uma palavra frequentemente dita ao ar, ou muito inofensiva da parte de um de vossos irmãos, vosso orgulho se acha ferido. Respondei-lhes de maneira áspera, e daí uma provocação. Antes de chegar ao momento decisivo, perguntai-vos se agis como cristãos. Que contas deveis à sociedade se a privais de um de seus membros? Pensai no remorso de ter arrancado a uma mulher seu marido, a uma mãe seu filho, aos filhos seu pai e seu sustentáculo. Certamente, aquele que ofendeu deve reparação, mas não é mais honroso para ele dá-la espontaneamente em reconhecendo seus erros do que expor a vida daquele que tem direito. Quanto ao ofendido, convenho que em algumas vezes pode se achar gravemente atingido, seja na sua pessoa, seja em relação àqueles que nos cercam. Não é só o amor próprio que está em jogo. O coração está ferido e sofre. Mas além de ser estúpido, jogar a sua vida contra um miserável capaz de uma infâmia, ocorre que este, estando morto, a afronta, qualquer que seja, não existe mais? O sangue derramado não dá mais renome a um fato que, se é falso, deve cair por si mesmo, e que, se é verdadeiro, deve se ocultar no silêncio? Não resta, pois, senão a satisfação da vingança saciada. Ah, triste satisfação que frequentemente deixa, desde esta vida, cruciantes remorsos. E se é o ofendido que sucumbe, onde está a reparação? Quando a caridade for a regra de conduta dos homens, eles conformarão seus atos às suas palavras, e esta máxima: não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Então, sim, desaparecerão todas as causas de disserções e com elas a do duelo e das guerras, que são os duelos de povo a povo. Francisco Xavier, Bordeaux, 1861. O homem do mundo, o homem feliz, que por uma palavra ofensiva, por uma causa fútil, joga a vida que lhe vem de Deus, joga a vida do semelhante que não pertence senão a Deus. Este é mais culpável 100 vezes que o miserável, que, compelido pela cuspidez, pela necessidade, algumas vezes, se introduz numa habitação para dela roubar o que cobiça e mata aquele que se opõe ao seu desígnio. Este último, quase sempre, é um homem sem educação, não tendo senão noções imperfeitas do bem e do mal, enquanto que o duelista pertence quase sempre à classe mais esclarecida. Um mata brutalmente, o outro com método de polidez, o que faz com que a sociedade o desculpe. Acrescento mesmo
que o duelista é infinitamente mais culpável que o infeliz, que cedendo a um sentimento de vingança, mata no momento de exasperação. O duelista não tem ponto para desculpar o arrastamento da paixão, porque entre o insulto e a reparação há sempre o tempo de refletir. Ele age, pois, friamente e de plano premeditado. Tudo está calculado e estudado para matar mais seguramente o seu adversário. É verdade que expõe também a sua vida, e é isso que reabilita o duelo aos olhos do mundo, porque nele se vê um ato de coragem e o desprezo da própria vida. Mas a verdadeira coragem, quando se está seguro de si. O duelo, resto dos tempos de barbárie, onde o direito do mais forte fazia a lei, desaparecerá com uma apreciação mais sadia do verdadeiro ponto de honra. E é à medida que o homem tiver uma fé mais viva na vida futura. Agostinho, Bordeaux, 1861. Nota: os duelos tornam-se cada vez mais raros e, se são vistos ainda de tempos em tempos, em dolorosos exemplos, o número deles não é comparável ao que era antigamente. Outrora, o homem não saía de casa sem prever um encontro, tomando sempre suas precauções em consequência. Um sinal característico dos costumes do tempo e dos povos está no uso do porte habitual, ostensivo ou oculto, de armas ofensivas ou defensivas. A abolição desse uso testemunha o abrandamento dos costumes, e é curioso seguir-lhe a gradação desde a época em que os cavaleiros não cavalgavam jamais, senão com armadura de ferro e armados de lança, até o porte de uma simples espada, ornada antes um adorno a um acessório de brasão do que uma arma agressiva. Um outro indício do costume é que outrora os combates singulares tinham lugar em plena rua, diante da multidão que se afastava para deixar o campo livre, e que hoje se oculta. Hoje, a morte de um homem é um acontecimento que emociona. Outrora, não se lhe dava atenção. O Espiritismo vencerá esses últimos vestígios da barbárie, inculcando nos homens o espírito de caridade e de fraternidade.